Abra sua Bíblia comigo ou acompanhe aqui no telão em Lucas capítulo 19. A maior riqueza é a salvação. Lucas 19, do 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e, com alegria, recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém. Jesus passava por Jericó, diz o texto, e dizem que Jesus passou apenas uma vez nessa cidade de Jericó, apenas uma vez ele passou ali, e aqui ele tem um encontro com o Zaqueu, este homem que era cobrador de impostos. Ele era um judeu e era cobrador de impostos, então por isso ele era odiado pelo seu próprio povo. Por quê? Porque o sonho dos judeus era ser liberto dos romanos, e Zaqueu trabalhava para os romanos, cobrava imposto dele, dos seus compatriotas, e ainda por cima passava a mão em muita coisa, explorava as pessoas, tanto que ele diz aqui: se eu explorei alguém, na verdade ele explorava, na verdade ele cobrava além do devido, ele roubava muitas vezes. Então, por esse motivo, ele era um homem odiado pelo seu próprio povo. Mas um dia ele recebeu Jesus em sua casa, e com isso tudo mudou. Na vida de Zaqueu, Zaqueu buscou coisas erradas, até o dia que ele se encontrou com o Senhor Jesus Cristo. O que ele mais desejava, talvez fosse a riqueza, talvez fosse ficar rico, e por isso ele tanto buscou. A Bíblia dá essa ênfase, que ele era um homem rico. Depois ele fala que ele defraudou, se roubou, se fez alguma coisa. Então ele desejava a riqueza, na verdade era para suprir aquilo que ele tinha dentro dele, que no fundo era a sede de Deus. As pessoas buscam as coisas erradas, e quem busca a coisa errada não encontra o que é certo. Isso aí jamais vai acontecer, você buscar a coisa errada e encontrar o que é certo. A Bíblia diz que quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo, está escrito lá em Eclesiastes. Era o que ele queria a vida inteira, então ele buscou as coisas erradas, ele viveu de um modo errado. E não está falando de ter riqueza em si, é porque ele buscou ter riqueza de maneira errada, ele quis se tornar rico da maneira errada. Então esse que foi o grande problema dele. Ele buscou sempre as coisas erradas e jamais poderia encontrar aquilo que é certo. Ou como diz em Oséias 8:7, que você ouve muito no ditado popular, que diz que quem planta vento
colhe tempestade. Você sabia que está em Oséias 8:7 esse texto? Saiu de Oséias capítulo 8, verso 7. Então, Zaqueu era um homem muito infeliz, porque nada do que ele fazia preenchia o coração dele, preenchia o vazio que existe dentro dele. E assim é todo ser humano ele já nasce com um vazio existencial, e ele precisa ser preenchida. E muitas vezes, eu mesmo por muitos anos, eu busquei preencher com coisas erradas. Uns buscam em relacionamentos, outros em drogas, bebidas, trabalho e tantas outras maneiras de preencher, mas jamais vai satisfazer. Por quê? Porque é um vazio existencial. Eu costumo usar a ilustração que esse vazio, ele é como se você tivesse um quebra-cabeças e faltasse uma peça para o quebra-cabeça, e você não encontra essa peça de jeito nenhum. Essa peça não está ali naquele seu quebra-cabeças, e não adianta você tomar uma atitude. Eu tenho uma impressora 3D, uma impressora de última geração, eu vou pegar esse desenho, vou pegar isso aqui, vou fazer uma peça igualzinha que ela vai encaixar, só que ela nunca ficará exatamente igual. Sabe por quê? Porque o vazio do homem, ele só pode ser preenchido pela presença de Deus. A religião não pode suprir, coisas não podem suprir, relacionamentos com pessoas não podem suprir, não podem preencher, somente o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus nos criou, Ele nos idealizou, Ele nos projetou para que o nosso corpo fosse templo do Espírito Santo de Deus, mas ele só pode ser templo do Espírito Santo de Deus depois de se converter. É por isso que Zaqueu, por tantos e tantos anos, não se sabe a idade que ele tinha, talvez 30, talvez 40, talvez 50 anos, mas ele buscava coisas erradas e jamais poderia encontrar a coisa certa. Então ele era um homem muito infeliz, e tem muitas pessoas infelizes que estão vivendo assim também, buscando preencher o vazio que existe dentro dele, através de coisas erradas. E eu repito, quem busca coisas erradas, não encontra o que é o certo. Agora, o que nos chama a atenção nesse texto, e em toda a Bíblia também, é que não importa o que você fez até hoje, se você se arrepender, assim como Zaqueu se arrependeu. Você imagina a vida daquele homem, tenta imaginar comigo a vida que ele estava levando. Eu fiz um pequeno relato aqui da suposição de como era, mas ele, odiado, roubava, ladrão, mentiroso, ele enganava o seu povo, enganava os romanos. Ele era o verdadeiro Jacó, que significa enganador, usurpador. Mas o dia que ele encontrou Jesus, no dia que ele tomou uma decisão por Cristo, a vida dele foi transformada de dentro para fora. Olha só o que ele tomou a decisão quando Jesus disse que queria ficar na casa dele, era criticado pelos demais. Ele disse assim, a Bíblia diz: Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje veio salvação nessa casa. Sabe o que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu nasceu de novo, porque ele verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados. Então não importa o que você fez até hoje, se você se arrepender dos seus pecados, e arrependimento não é apenas um sentimento de tristeza, arrependimento é mudança de atitude, mudança de direção. Não adiantava ele continuar a devolver tudo aquilo ali e ele continuar fazendo as coisas erradas. Mas Zaqueu mudou de vida, ele teve a sua vida transformada. Olha o que a palavra de Deus nos diz lá em Isaías, diz: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como carmesim, eu os tornarei brancos como a neve. Deus perdoa todos os pecados, porque Ele é poderoso para perdoar e dar uma nova vida. E na verdade todos precisam ter essa nova vida.
Eu não acredito que alguém diga que se converteu de seus pecados, ele passa a frequentar uma igreja e a vida dele não mudou nada. Ele não nasceu de novo. Ele pode ter mudado de religião, pode ter mudado alguns costumes, mas a vida dele não mudou. A Bíblia diz que pelos frutos nós conhecemos as árvores. Você olha para um pé da laranja, você não vai procurar abacate, vai? Não, você vai num pé de laranja para encontrar laranja, você vai no abacateiro para encontrar abacate. Então, pelos frutos se conhece a árvore. Não pode uma árvore boa dar fruto mau. Foi o que Jesus nos disse e nos ensinou. Então, é necessário se converter dos pecados, porque Deus quer perdoar. Não existe pecado que Ele não possa perdoar. Ele quer te perdoar. Aproveite a oportunidade de salvação para mudar de vida. Como eu citei antes, agora na introdução, Jesus só passou uma vez por Jericó. 2 pessoas ficaram registradas na Bíblia que aproveitaram o momento que Jesus passou. Foi a única oportunidade da vida deles, que foi o cego Bartimeu, que foi gritando atrás: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ele recebeu o milagre de poder ver e foi salvo. E Zaqueu, ele aproveitou a oportunidade. Então é necessário aproveitar hoje. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 6:2: no tempo certo eu te ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo, hoje é o dia da salvação. É necessário aproveitar a oportunidade. Havia um homem lá que também relata no Evangelho de Lucas, que ele achava que ia viver para sempre na terra, e Jesus disse: louco, essa noite você vai morrer, de quem será a tua alma? Eu não estou desejando a morte para ninguém, mas o amanhã não nos pertence. Talvez antes de terminar essa pregação, Jesus Cristo venha e leve a sua igreja. Então aproveite o dia, arrependa-se dos seus pecados. E eu volto a dizer: arrependimento é mudança de direção. Eu estou indo nessa direção, eu me arrependo, eu me converto e eu volto para a direção correta. Não tem como dizer que se arrependeu e continuar na prática do pecado. É necessário mudança de vida, e as pessoas precisam ver que há uma mudança na sua vida. Quando aquele homem lá em Gadá, que também aproveitou a oportunidade, que Jesus só esteve uma vez em Gadá, tinha 6.000 demônios dentro dele, mas ele venceu todos os 6.000 demônios. Então, quando você está decidido a mudar de vida, a tomar uma decisão, nada vai impedir. 6.000 demônios não impediram aquele homem de correr ao encontro de Jesus, para encontrar a libertação dele, e ele saiu testemunhando por 10 cidades, que ele tinha tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Nada impediu Zaqueu de buscar a única oportunidade. Ele era baixinho, havia uma multidão de pessoas maiores do que ele, não tinha como ver. Ele se humilhou, ele subiu numa árvore. Você imagina uma pessoa da alta sociedade subindo numa árvore ali, para poder ver Jesus passando aqui naquele lugar. Mas ele foi percebido por Jesus, porque ele tinha sede de Deus. Você tem sede de Deus também, e hoje é o dia de salvação, hoje é o dia de mudar de atitude, hoje é o dia de você nascer de novo e se tornar uma nova criatura. Aproveite a oportunidade para mudar de vida. Mostre para você mesmo e para Deus que você mudou de vida, se arrependendo dos seus pecados. A Bíblia diz: hoje é o dia da salvação. Eu não sei o que vai acontecer daqui meia hora, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu tenho certeza que se Jesus vier agora, ou me chamar através da morte, eu vou ao encontro dele. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou pastor, é porque eu me converti ao Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza da salvação, não porque eu fiz alguma coisa boa, porque a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Não vem das boas obras, para que ninguém se glorie, é dom
de Deus, é um dom de Deus, crer nele, se entregar para ele. Então aproveite o dia da salvação, e se você não tem certeza da sua salvação, e se Deus falou com você, você tem feito coisas erradas, você não vai conseguir fazer a coisa certa. Mas se você é como Zaqueu e quer mudar de vida, hoje é o dia da salvação. Eu quero que você repita uma oração aqui comigo, dizendo assim, feche seus